Numerologia Bíblica do ano de 2026, analisando os números proféticos dos anos através da Bíblia. 2026, a soma dá 10, que 1 mais 0 dá 1. Vou analisar, segundo acontecimentos bíblicos, o número 10 e o número 1. Começando aqui essa série de análise dos números, porque em 2022 Deus me deu revelação sobre a política no Brasil, e que não é só política, ia ser ação, juízo, julgamento de Deus também. E através dos números está falando exatamente isso. Número 2, número 22, o número 4 e agora o número 10 e o número 1. Lembrando que aqui no TikTok eu tenho mais vídeo falando sobre esses numerais, e agora eu vou analisar o 1 e o 10. Os outros números eu já analisei nos vídeos anteriores. Lembrando que Deus tem uma maneira de chamar atenção, de falar conosco de várias maneiras. Comigo, ele começou através do numeral, do número 7, do ano de 2023, e de uma empresa que ele me revelou a logomarca, e nessa logomarca, muito tempo depois, eu fiquei sabendo que ela tinha um número 7, dos dois lados. Se virasse ela era 7, se deixasse ela certa era 7. E a forma que ele me achou para chamar atenção, né? E quando foi em 2023, ele foi comigo através do número 7, que era para eu sair de onde eu estava. Então tem esse apanhado nos vídeos que eu falo. E quando Deus me chamou a atenção pelo número 10, foi que em 2023 eu estava indo para um monte, que ele mandou ir para o monte, ó, até ele mandar eu parar. E daí um dia eu voltando do monte, ele falou para mim assim: eis que 10 do 10 de 2023, tu como Jonas irá fazer o jejum de Ester. Sairás da tua casa e irás para o vale da bênção 3 dias e 3 noites, sem beber, sem comer, como Jonas. Saia da tua casa e vá. Gente, isso foi assim incrível, porque ele falou detalhadamente. Eu estava ainda no mês de setembro. Aí eu falei, tá bem, Senhor. Aí comecei, sabe? Aí ele começou a falar muito comigo em numerais. Eu olhava pro relógio várias horas, as mesmas, e às vezes eu queria perguntar alguma coisa para Deus. Quando eu ia ver, aqueles numerais começavam a se repetir, eu comecei a ir atrás. Eu fiz igual a Moisés, quando a sarça estava pegando fogo. Então ele me chamou a atenção pro 10 do 10. Só que ele realmente revelou para mim o que ele estava falando quando eu estava no monte, em 2024, fazendo uma oração num suco de uva, né, para eu fazer minha ceia. E quando eu ia saindo daquele monte chorando, ele me revelou o governo dele no número 10. Então Deus é bem desse jeito. Ele não, às vezes ele não dá pra gente tudo certinho. Ele dá e manda a gente ir. Como falou para Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. E nesse lugar que ele mandou eu ir é onde tem mais de 40 anos intercessão 24 horas. É um lugar exatamente para isso, onde a igreja vai, onde o povo de Deus vai. E só fazendo um adendo a isso aqui que eu falei, né, para trazer o porquê, que foram várias coisas que Deus foi fazendo. Então, para cada um, Deus tem uma forma de falar. E a balança, ela tem o mesmo peso, a mesma medida de dois lados. Nós podemos simbolizar o 10 como uma balança 10, né, que tem o governo de Deus. E quando ele quer mostrar o governo dele, impactar as nações na totalidade, no total, ele sempre mostra o número 10. E nós vemos na balança, a balança ela tem que ter o mesmo peso, a mesma medida, né, dos dois lados. Tem que ter para ficar equalificada. E nós podemos ver o 10 na balança, o 5 de um lado e o 5 de outro, que é a graça de Cristo, né, da balança. E ela equivale à justiça, o 10, né? A assinatura de Deus, né? É o equilíbrio. Jesus é o equilíbrio dessa balança. Então a justiça de Deus tem a graça através de Jesus, que ele alinha essa balança, deixa ela com as medidas certas dos dois lados, né? E nós vemos na Bíblia ali logo no começo os 10% de dízimo, né? Não vale para nós no dia atual, né? Apesar que o povo usa isso para tirar a lã das ovelhas, mas não vale. Tem as 10 pragas do Egito, onde tem a bondade de Deus para os israelitas e a ira de Deus para o Egito. É um controle, o 10 é o controle e é o domínio de Deus. Ali em 2 Reis 28, Deus fala sobre a sombra que adianta ou recua na escadaria como sinal de Deus em 10 graus. Né? Quando ele quer fazer um sinal muito grande, ali tem o moço que falou assim, eu prefiro que recua, adiantar é fácil, eu prefiro que recua. Então a sombra recuou como sinal de Deus na vida, né? Então Deus usa o número 3 para falar conosco na nossa pessoalidade. Mas quando é nação, grande coisa, onde todos os povos vê, Deus sempre usa o 10. E ali nós temos aliança e exclusividade. Em Jeremias 31, 33, os 10 mandamentos e a nova aliança com Israel. Onde Deus disse que ele escreveria a nova aliança não mais em tábuas ou pedras, seria nos corações, nos nossos corações, né? Então os 10 mandamentos e a nova aliança. E ela se concretizou, essa nova aliança, com a morte de Jesus, onde a nova aliança ficou para nós através do nosso coração, não mais uma tábua. Também tem a aliança de Deus, entre Deus e Noé, em Gênesis 6 e 18. Noé era o 10º da geração desde Adão e Eva.
Os 10 mandamentos também falam das obras das nossas mãos, né? Que nós temos 10 dedos, ó, 5 de um lado, 5 de outro, graça. O 5 é o número da graça. E ela diz para nós, os nossos dedos são 5 em cada mão, e ela diz para nós as obras da nossa mão. Então, conforme for as obras das nossas mãos, como nós estamos agindo? Nós estamos agindo com aprovação, né? Ou com reprovação de Deus, ou com desaprovação de Deus. Então, segundo as obras da nossa mão, vem a justiça de Deus. Então, os 10 pode significar isso também, as obras das nossas mãos, porque nós temos 5 dedos em cada mão. E como nós estamos agindo. Então, assim, olhar bem de 2022 para cá. Entendeu? Às vezes um governo age de um jeito, ele vai sofrer no próximo. Talvez se o nosso governo tivesse agido com mais firmeza, o nosso governo que tinha aqui até 2022, a direita, se tivesse agido com menos impulsividade, tivesse governado o que falava, né? Estivesse se mantido mais, como é que se diz, mais boca fechada, né? Mas acontece que não, né? Não, isso não aconteceu. Falava-se muita coisa que não devia e muitas das vezes o que podia agir com mais firmeza não agiu. Então deixou-se muito ser dominado. E também, assim, o que aconteceu nesse negócio de política? Irou a Deus porque a igreja levou muita política para dentro da igreja. E isso desagradou muito a Deus. Então parte das coisas que estão acontecendo é culpa da igreja também. Porque nós, como cristãos, não podemos nos misturar com a política. Nós devemos, sim, trabalhar a favor em oração, com atitudes, porque Deus usa homens. Mas os homens se deixam corromper. Nós temos pastores que é para guiar a igreja, para ser pastor da igreja. Não, eles viraram políticos. Eles são mais políticos, eles desvirtuaram o cargo deles de pastor. Eles passaram a usar a igreja como moeda de troca para conseguir coisas dos políticos. Hoje os políticos fazem tudo para poder usar a igreja. A igreja fica pegando dinheiro de políticos, pastores vendendo a lã das ovelhas, atrás de voto, usando a igreja como moeda de troca com os políticos. Então, assim, Deus não está nisso. Nisso não. Mas Deus governa com mão de aço. Deus não se deixa enganar. Pode enganar o homem, a igreja, mas Deus não se deixa enganar. As obras